Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam, fazem guerra para tomar deles e, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como diz as Escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Até aqui, feche teus olhos, abaixe tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos e exaltamos nessa manhã, Pai. Que momento glorioso, que oportunidade maravilhosa é de estarmos na Tua casa, é de cantarmos louvores, reconhecemos que Tu és grande, forte, santo e poderoso. Que bom é poder sentar à Tua mesa e ter comunhão contigo. Nós pedimos nesse momento que o Senhor venha falar conosco, que Teu Espírito Santo, ó Pai, venha iluminar a nossa mente, venha nos dar entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra, que o Senhor venha nos transformar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por gentileza. Irmãos, creio que todos sabem, mas não custa falar. Quando os autores da Bíblia, né? Os autores bíblicos, eles escreveram os livros, as cartas. Quando eles escreveram de uma vez só. Eles não foram separando por capítulo, por versículo. Isso veio depois para nos ajudar a localizar passagens bíblicas. Mas por que eu estou falando isso previamente? Porque o texto que antecede esse capítulo 4, que é o capítulo 3, Tiago, então, ele escreveu, não pensando, agora eu vou finalizar um assunto e começar outro. Pelo contrário, Tiago, ele estava escrevendo capítulo 3 e ele dá sequência ali no capítulo 4. E no capítulo 3, foi a última mensagem que nós vimos, nós vamos ver que Tiago, ele apresenta para nós que todos nós temos pelo menos duas sabedorias. Uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria que vem de Deus. E existe uma sabedoria que Tiago classifica como sendo terrena, carnal e demoníaca. A sabedoria que vem de Deus é quando uma pessoa ela tem essa sabedoria e ela vive na prática da palavra. É uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que ama a Deus, é uma pessoa que ela vai colocar e praticar na sua vida aquilo que Deus diz na tua palavra. E isso se torna visível na maneira como essa pessoa se comporta e principalmente como ela trata os outros. No verso 17, verso 18 do capítulo 3, Tiago vai descrever que essa sabedoria que nós podemos viver, ela é gentil, ela é amável, ela é pacífica, ela é misericordiosa, ela é imparcial. Já ao contrário, a pessoa que tem aquela sabedoria que ela é terrena, que é carnal e é demoníaca,
essa pessoa ela é tomada por inveja. É uma pessoa que ela é fechada em si mesmo, onde o egoísmo dela leva ela a não suportar perder espaço. Essa pessoa ela não suporta perder o controle das coisas. Ela não suporta, por exemplo, ver que outras pessoas têm vantagem sobre ela. Ela está sempre se comparando com os outros, sempre se medindo com os outros, sempre querendo ser melhor do que os outros. Ou seja, o que Tiago ele está dizendo, comparando essas duas sabedorias, é que quando o coração é governado pela sabedoria terrena, tudo ao seu redor se torna um campo de guerra. É por isso que Tiago ele inicia o capítulo 4, dando continuidade a esse assunto, com uma pergunta muito bem pensada. Ele nos leva a refletir e enxergar a raiz dos conflitos que nós enfrentamos nas nossas vidas. A pergunta que Tiago faz é: de onde vêm as discussões e brigas em seus meios? Para pensar. Por que tantos casais que ambos decidiram, tiveram um tempo de se conhecer, de analisar um ao outro, um dia tomaram a decisão de se unirem? Por que tantos casais vivem debaixo de brigas, de discussões e desentendimentos? Por que, por exemplo, irmãos, filhos do mesmo pai, que desfrutam do mesmo lar, que tinha tudo para viver em união, em concordância, em amor, em fraternidade, mas dentro de casa parece que é o Tom e Jerry, um querendo pegar o outro. E eu vou mais longe. Por que tem tantas brigas e discussões dentro da igreja? Na igreja, um lugar onde nós somos ensinados a amar o próximo, ensinados a perdoar, ensinados a negar a nós mesmos. E mesmo assim, na igreja, a gente vê discussões, a gente vê desentendimento, irmão que às vezes não conversa com outro irmão, liderança que está ali soltando faísca. Lembrando que Tiago, ele escreveu essa carta para uma igreja. Essas coisas aconteciam na igreja de Jerusalém. E Aaron Risby, ele comenta que para responder essa questão, de onde vêm as brigas, as discussões, Tiago, ele responde citando 3 guerras que nós enfrentamos, guerras essas que podem ser evitadas, e ele cita que essas 3 guerras é guerra contra as pessoas, guerra contra nós mesmos e guerra contra o próprio Deus. Quando ele diz em guerra contra as pessoas, é essa pergunta: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? A Bíblia está recheada de exemplos de desentendimento entre pessoas. Logo lá no início, logo na criação, nós vemos um irmão matando o outro por causa de ciúmes. Nós vamos ver nos nossos patriarcas, Jacó se une com a sua mãe, e eles fazem um complô para enganar o seu irmão, enganar o seu pai. Nós vamos ver Paulo, por exemplo, escrevendo inúmeras cartas, por exemplo, para a igreja da Galácia, de Corinto, de Éfeso, de Filipos, todo para tratar sobre desentendimento entre irmãos dentro da igreja. Como eu havia dito na introdução, Tiago ele escreve essa carta para uma igreja, um lugar onde deveria ter paz, deveria ter união, mas estava tendo discussões, brigas e guerras. E Tiago ele faz essa pergunta retórica e em seguida a resposta revela que um dos motivos das brigas e desentendimentos são as nossas próprias paixões, são os nossos desejos. Ele diz, leia comigo o verso 1: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Tiago está dizendo que os conflitos
que aparecem do lado de fora da nossa vida começam, antes de tudo, dentro de nós. Devido à nossa natureza pecaminosa, queridos, existe em nós uma vontade de controlar as coisas, uma vontade de ter razão, de ser atendido, de ser reconhecido pelas pessoas. E digo mais, uma vontade de fazer as coisas do nosso jeito. E quando essa vontade não é satisfeita, nós nos frustramos. E quando essa vontade é satisfeita, em pouco tempo, aquilo que a gente tanto almejou e conseguiu, aquilo perde a graça, e a gente agora começa a querer e colocar um outro alvo, um outro sonho, uma outra coisa que a gente quer conquistar. Tem coisas da nossa vida que, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. E a pessoa batalha, ela luta para chegar naquilo, para ter aquilo. E quando tem, em pouco tempo ela vê que aquilo não satisfaz, que aquilo não trouxe aquela alegria, aquele ânimo. E ela fala, não, eu preciso de algo mais. E quando nós nos frustramos e vemos que por mais que a gente tentou do nosso jeito ser feliz e ser satisfeito, e a gente vê que nada daquilo nos satisfaz, a gente começa agora a procurar culpados. Porque eu não estou bem, não está legal a minha vida. Então eu procuro agora pessoas, alguém com quem eu possa culpar. E eu penso, nossa, mas se fulano fizesse de outro jeito, isso aqui seria bem melhor. Se aquele evento fosse de outra maneira, seria bem melhor. Se o pastor desse mais ênfase naquilo, com certeza, queridos, nós sempre achamos que estamos certos. Muitas vezes chamamos isso de opinião, eu tenho a minha opinião, essa é a minha visão, é porque eu tenho zelo pelas coisas, mas Tiago está nos mostrando que por trás de muitos conflitos, existem desejos dentro de nós que estão desordenados, que estão guerreando dentro de nós. E quando nós não nos sujeitamos a Deus, a nossa carne entra em ação, e quando nós vemos, nós estamos falando mal um dos outros, nós estamos criticando, nós estamos apontando o erro dos irmãos, nós estamos julgando o outro. É por isso que Tiago ele vai dizer no verso 11 e o versículo 12, acompanha comigo, diz, irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei e é juiz, somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Quando nós falamos mal e nós julgamos as pessoas, nós deixamos de ser observadores da lei e nós ocupamos o papel de juízes. E quando nós ocupamos esses papéis, nós estamos ocupando o papel do próprio Deus, no qual Tiago deixa claro aqui que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem somos nós? Tiago ele conclui isso aqui. Que direito você tem para julgar o próximo? Quem somos nós para julgar o próximo? Quem pensamos que somos para dizer que fulano é tolo, para dizer que o irmão não sabe educar os filhos, para dizer que a tal pessoa ela é preguiçosa, ou julgar aquela irmã, nossa, ela é muito vaidosa, ela vai toda chique para o culto. Quem somos nós? Acaso nós não temos pecado? Acaso nós somos perfeitos? Acaso nós não precisamos do sangue de Cristo para nos purificar? Portanto, nós não temos direito algum de julgar os nossos irmãos e apontar o dedo para eles. E Deus, queridos, Ele está nos revelando que a maioria dos nossos conflitos com as outras pessoas, seja na igreja, seja no trabalho, seja no seu casamento, seja na sua família, é porque nós estamos em guerra com nós mesmos. Leia comigo novamente agora do verso 1 ao verso 3 para a gente entender isso melhor. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio?
Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. A fonte de todas as guerras está dentro do nosso coração. Queridos, existe um conflito dentro de nós. Para pensar. Nós passamos a vida querendo coisas. Nós corremos atrás para conquistar. Nós vamos atrás dos nossos sonhos. Quando nós não conseguimos, nós ficamos frustrados. Como eu havia dito, quando eu consigo em pouco tempo aquilo, perde a graça. E aí a gente começa a olhar para o lado e reparar na vida das pessoas. E aí a gente vê pessoas felizes, pessoas prosperando, pessoas viajando, pessoas prosperando, tipo assim, conquistando cada vez mais. E nós queremos aquela vida para nós. No contexto de Tiago, ele vai dizer que uma das grandes raízes dos nossos conflitos é o próprio egoísmo. É quando a gente olha sempre para nós, sempre querendo o nosso próprio bem. O egoísmo nos leva a decisões e ações erradas. Nós fazemos coisas movidos pelos nossos próprios desejos. Queremos a nossa vitória, queremos a nossa conquista, queremos a nossa felicidade, custe o que custar. Nós sempre, queridos, essa é a nossa essência pecaminosa. Nós sempre estamos olhando para o nosso umbigo, para o nosso bem-estar. E isso reflete até mesmo nas nossas orações. Nós às vezes clamamos e pedimos coisas para Deus e a raiz daquele nosso pedido é para o nosso próprio bem, porque a gente está preocupado com o nosso bem-estar. Como eu disse uma vez aqui, por muito tempo, quando eu era pastor titular, por muito tempo eu orava para Deus, para que Deus enchesse a igreja, mas no fundo, eu não estava preocupado com vidas serem salvas. Eu estava querendo, como pastor, estar satisfeito de ver uma igreja cheia, para que os meus colegas pudessem olhar para mim e ver, olha que pastor próspero e bem-sucedido. É por isso, queridos, que muitas das nossas orações Deus não atende, porque no fundo, muitas delas estão sendo feitas para o nosso próprio prazer, e por isso Deus não atende a nossas orações. Agora entenda uma coisa, queridos. Entenda isso pode mudar a sua visão, mudar a sua vida. Se nós não estamos bem com nós mesmos, nada ao nosso redor vai estar bem. Se nós não estamos bem, nada ao nosso redor vai estar bem. Os nossos relacionamentos não estarão bem. O nosso trabalho, o ambiente do trabalho não vai estar bem. O casamento não vai estar bem. E aí a gente vai estar sempre buscando, tentando que algo nos satisfaça, mas nada vai nos satisfazer. E aí a gente começa a achar defeito em tudo e em todos. Nós acharemos que o culpado é fulano, que é ciclano, a culpa é do meu marido porque ele não faz isso, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos. Irmãos, veja, Tiago ele está nos conduzindo a uma descoberta muito dolorosa. Que por trás das guerras com os outros, existe uma guerra dentro de nós mesmos. E por trás da guerra dentro de nós, existe um coração que está tentando ser satisfeito, mas sem Deus. É por isso que no verso 4, Tiago muda o tom. E ele diz para nós, ele se refere a nós, nos chama de infiéis, de adúlteros. Ele está dizendo que o nosso problema não é apenas relacional, não é apenas psicológico, não é apenas emocional. O nosso problema é um problema de aliança. Assim como um casal, quando não está bem, às vezes um dos cônjuges quer procurar uma alegria fora do casamento,
Da mesma forma, queridos, nós que temos uma aliança com Deus, quando nós não estamos satisfeitos com o nosso Deus, às vezes a gente quer procurar uma alegria, uma satisfação lá fora. Um coração dominado por desejos desordenados começa a procurar no mundo aquilo que só Deus pode entregar. E quando o coração se torna amigo do mundo, ele se torna inimigo de Deus. Leia comigo o verso 4, por gentileza. Tiago diz: adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema que rege todo este mundo, todo esse planeta, é inteiramente anti-Deus. Os valores, os princípios, a filosofia, a cultura desse mundo é totalmente contrária à vontade de Deus, justamente porque esse mundo jaz no maligno. A gente nota-se claramente que o sistema desse mundo, ele é contra a família. A gente vai ver isso em filmes, em séries, a gente vai ver isso no governo, nas leis. O governo deste mundo é contra o casamento, a natureza é contra a pureza de uma jovem, por exemplo. O mundo não está, queridos, apenas lá fora, como se a igreja estivesse blindada, mas lá fora é que o mundo está caindo aos pedaços, está em pecado. Esse mundo, ele pode ser interiorizado dentro de nós quando a gente assume os valores, a cultura, a filosofia deste mundo e a gente vive dessa forma. É quando uma pessoa ela é egoísta, quando ela é vaidosa, é quando ela age olhando somente para ela está pegando as coisas do mundo e ela está interiorizando, ela está vivendo, mesmo uma pessoa estando dentro da igreja. Notem que Tiago chama os crentes que flertam com o mundo de adúlteros. Ele chama adúlteros, infiéis. E a advertência aqui, queridos, é para o povo de Deus. Aquele que foi comprado com o sangue de Cristo, aqueles que um dia disseram sim ao Senhor e tornaram-se então a noiva de Cristo. A sua igreja amada, sua igreja separada, foi purificada, que foi adornada pelo Espírito Santo, mas que agora está flertando com o mundo. Agora está olhando para as coisas do mundo, gostando das coisas do mundo, concordando com as coisas que o mundo faz, achando que aquilo é normal. E eu pergunto para vocês, pare e pense um minutinho. Com quem normalmente você procura fazer amizade? Os seus amigos, normalmente, você escolheu os seus amigos porque você gosta deles. Às vezes começou numa faculdade, às vezes começou num trabalho, você viu que você tem mais afinidade com certa pessoa e você começa a andar com essa pessoa. É assim ou não é? É ou não é? É. Normalmente a gente escolhe aqueles com quem a gente vai andar, com quem a gente vai fazer amizade, por questões de afinidade. Agora, olha o que Tiago está falando aqui, que aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Todo aquele que escolhe viver em afinidade com os valores do mundo, amando aquilo que se opõe a Deus, coloca-se em inimizade contra Deus. Se eu começo a ver as coisas do mundo e ter afinidade, eu começo a concordar com as coisas do mundo, logo eu estou virando as costas para Deus. E é por isso que Tiago ele vai nos chamar de adúlteros. Nós precisamos entender que Deus chamou a mim e a você para sermos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus entregou o seu único filho que morreu na cruz, que foi maltratado por nós, que foi humilhado por nós, para nos salvar, para nos resgatar do império das trevas, para viver agora no reino do seu Filho amado, para uma vida totalmente dedicada e unicamente para Deus. Mas
toda essa obra que Deus fez, me tirando, me lavando, me purificando, me colocando agora no novo reino. Se eu agora estou purificado e limpo e eu começo a olhar para trás, eu começo agora a flertar com as coisas do mundo, com as coisas que são contrárias de Deus, eu estou me tornando inimigo de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Diz amém. E reflita comigo, por gentileza. Muitas vezes, é só refletir, não precisa repetir. Você quer repetir, a gente repete. Mas olha, muitas vezes a nossa vida se torna, mas foi muito, né? Não foi uma pessoa só, né? Foi todos. Então eu falei repetir, é refletir. Reflita comigo, por gentileza. Muitas vezes a nossa vida se torna ainda mais conturbada, porque tentamos viver em paz conosco e com os outros, enquanto estamos em conflito com Deus. Eu vou repetir. Muitas vezes, a nossa vida se torna muito mais conturbada, porque nós tentamos viver em paz com as outras pessoas, nós tentamos viver em paz conosco mesmos, mas estamos em conflito com o próprio Deus. Se uma pessoa está flertando com as coisas do mundo, ela está em inimizade contra Deus. Ou seja, ela não está vivendo em comunhão com Deus, ela não está vivendo em paz com Deus. E olha só, se eu não vivo em paz com Deus, eu não consigo viver em paz comigo mesmo. Porque é Deus quem traz sentido para a nossa vida. É Deus que coloca em ordem a nossa casa. Ele é o nosso Criador, Ele sabe como você funciona, Ele sabe por que Ele te criou, Ele sabe por que Ele te formou. A melhor coisa que existe é você ter um encontro com o Senhor, porque Ele ilumina a sua vida e Ele te traz clareza e entendimento. Mas quando eu me afasto de Deus, a minha vida vira uma bagunça. As coisas saem de fora do lugar. E se eu não estou bem comigo mesmo, eu não vou estar bem com os outros. Eu terei problemas no meu casamento. Eu terei problemas com a minha família. Eu terei problemas com os colegas do meu trabalho, na escola, com a vizinhança. Mas no verso 6, Tiago, ele muda e ele diz, contudo. Ou seja, ele não nos deixa apenas diante da gravidade do pecado. Tiago, até aqui, ele mostrou para nós a raiz dos nossos problemas. Que os conflitos que nós estamos vivendo com os outros, conosco mesmo, é porque nós estamos em conflito com Deus. Mas Tiago não apenas aponta para o problema e fala, agora vocês se viram, não. No versículo 6 é a virada. Ele diz, contudo, e ele abre agora uma porta de esperança, ele diz que, contudo, ele generosamente nos concede graça. Queridos, entenda uma coisa, a nossa infidelidade ela é grande, mas a graça de Deus ela é maior. O coração que se tornou amigo do mundo ainda pode ser restaurado quando a gente se humilha diante do Senhor. É por isso que ele diz, contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Amém? Ele nos dá cada vez mais graça. Graça, como nós sabemos, é um favor que nós não merecemos. Que favor é esse? A salvação, o perdão dos nossos pecados, a restauração, tudo que o Senhor ele proporciona a cada um de nós. Mas nós precisamos nos lembrar, queridos, que Deus ele resiste aos soberbos, aos orgulhosos, aqueles que acham que não precisam de Deus, mas Ele dá graça aos humildes, aqueles que reconhecem, Senhor, eu preciso de ajuda, Senhor, sozinho eu não consigo, Senhor, me ajuda a me levantar, me restaura, eu dependo do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, todo aquele que verdadeiramente se render diante de Deus,
reconhecendo os seus erros, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o seu orgulho e pedir a ajuda de Deus, pode ter certeza que a graça do Senhor vai te alcançar e o favor do Senhor vai vir sobre a sua vida. Amém, queridos? Agora veja, Tiago, ele não quer que a gente pense que essa humilhação se resuma a um momento de emoção apenas. Ao pregar essa mensagem, você vem a entender e você venha apenas se entristecer por um tempo, ou você venha se prostrar aqui na frente, ou venha derramar umas lágrimas. O que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que a verdadeira humildade que vai receber essa graça e esse favor de Deus, ela é manifesta uma nova postura de vida, há uma mudança de caráter, de vida, e isso vai refletir em todas as suas áreas. Por isso que no verso 7, Tiago ele começa a mostrar como essa rendição tem que acontecer na prática. No verso 7, Tiago diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, é muito comum pessoas citando, ao ouvirem esse versículo, e citam dizendo o seguinte: amém, eu vou resistir ao diabo, eu vou ser mais forte que ele, eu não vou ser derrotado. Mas em pouco tempo você vai ver aquela pessoa caída e derrotada pelo diabo. E por que que isso acaba acontecendo? Porque nós só conseguiremos resistir ao diabo e ele só fugirá de nós se primeiro nós nos sujeitarmos a Deus. Não sei se o versículo, coloca o versículo 7 novamente, por gentileza, Mídia, porque aqui a gente vai ver que antes da gente resistir ao diabo e antes dele fugir de nós, primeiro nós precisamos nos submeter a Deus. Não é a minha força que resiste ao diabo, não é as minhas estratégias que fazem ganhar dele. A força está no Senhor, amém, queridos? Por isso que primeiro nós nos submetemos ao Senhor. Submissão ao Senhor é uma rendição voluntária de todo o seu coração, aonde você entende que Deus sabe o que é melhor para você, que Deus tem todo o poder. Então você se rende e fala: Senhor, eu quero que o Senhor controle todas as áreas da minha vida. Eu entrego, e o conselho que eu dou aos irmãos aqui: submeta-se incondicionalmente ao Senhor. Entrega ao Senhor a sua família, entrega os seus negócios, entrega o seu amanhã, entrega os seus medos, coloca isso nas mãos do Senhor, os planos que você tem. Fala: Senhor, eu sonho com isso, eu tenho os planos disso, mas eu coloco isso diante do Senhor, que seja feita a sua vontade. Permita-se ser guiado pelo Senhor e Ele estará com você. Amém, queridos? Quando ele fala assim, agora a questão da resistência ao diabo, queridos, nós precisamos entender que o pecado predileto do diabo é o orgulho. Deus, ele quer que a gente dependa dele, mas o diabo, ele quer que a gente dependa de nós mesmos. Queridos, enquanto nós estivermos nessa terra, todos nós enfrentaremos uma luta, que é o seguinte: Deus vai falar assim: espera em mim. Mas a minha carne vai falar assim: não, deixa eu fazer aqui do meu jeito. Deus vai falar assim: faça dessa forma. E você vai falar assim: não, eu acho que dessa outra forma é um pouquinho melhor. Deus vai falar: perdoe. Mas a gente vai falar assim: quê? Perdoar aquela pessoa? Nem a pau, Juvenal. Ela vai pagar pelo que ela fez. Agora, logo, queridos, quando a gente vive dessa forma, nós estamos vivendo justamente o contrário desse versículo. Nós estamos resistindo a Deus e nós estamos nos submetendo ao diabo. Está entendendo, irmãos? Resistir ao diabo é obedecer a Deus em tudo, até o fim. Numa guerra, eu gosto de assistir muito filme de guerra, mas numa guerra, quando o inimigo ataca, você tem duas possibilidades.
Ou você resiste ele, ou você abandona o seu posto e foge. E com Deus não é diferente. Mas entenda, irmãos, nós só conseguiremos nos submeter a Deus e resistir o inimigo se nós tivermos comunhão com Deus. É por isso que ele diz aí no verso 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Deus, Ele se revela, Ele não se revela com o passar do tempo. Talvez você, eu tenho 1 ano de convertido, quando eu tiver 10 anos de convertido, Deus vai se revelar mais a mim. Isso não tem nada a ver. Deus se revela à medida que nós o buscamos. É por isso que ele fala, aproximem-se de Deus, e Ele, em resposta, irá se aproximar de nós. Nós não devemos, querido, de maneira alguma, buscar a Deus apenas quando a gente precisa de algo. Não, nós precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Nós não devemos desejar que o Senhor nos visite. Nós devemos desejar que o Senhor habite conosco, que o Senhor esteja o tempo todo conosco. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente se você, por exemplo, logo ao amanhecer, você convidar, Senhor Jesus, esteja comigo nessa manhã. Na hora de você tomar um café da manhã, ao invés de você pegar o seu celular e ficar aí atualizando suas redes sociais, abre a sua Bíblia. Começa a ler. Em casa é assim, no café da manhã, o Léo ele sai cedo para trabalhar, eu, a Luciana e o Henry. Cada um, um cafezinho ali, cada um abre a sua Bíblia. É o nosso momento de leitura bíblica. Depois dali, querido, tira um tempo para orar. Quando você estiver a caminho do trabalho, ou quando você for limpar a sua casa, converse com o Senhor. Quando você estiver diante de uma situação de... Fala, Senhor, me ajuda, me dê sabedoria. Esteja em todo o tempo falando, dependendo. Coloca louvores para você ouvir, mas esteja ali, encharcado da presença de Deus, se submetendo à vontade de Deus. Quando a tentação vier, você não vai titubear, você vai falar, opa, isso aqui não é de Deus. Amém, irmãos? Está fazendo sentido para vocês? É por isso que ele fala, lavem as mãos, pecadores. As mãos representam ações. O que Tiago está falando aqui é para nós abandonarmos as práticas pecaminosas. Quando ele fala, purifiquem os corações, vocês que têm a mente dividida, o coração é onde mostra as nossas motivações, as nossas intenções, os nossos afetos. Ou seja, nós não podemos ter apenas uma mudança externa, nós temos que ter uma mudança integral, de dentro e fora. E a palavra mente dividida ou ânimo dobre, Tiago lhe diz tanto aqui nesse versículo, como também no capítulo 1, versículo 8, ele tende a dizer pessoas inconstantes, que ora querem estar com Deus, e ora estão flertando com o mundo. Isso não pode. Tiago conclui dizendo no verso 9 e verso 10, que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu gosto desse versículo 9 na versão da Nova Almeida atualizada, que ele diz, reconheça a sua miséria, lamente e chore. Reconhecer a sua miséria é reconhecer que você depende totalmente de Deus. É você reconhecer que você é falho, que você é limitado, que você é fraco. É você reconhecer, eu sou pecador. Queridos, eu falo para Deus, Senhor, eu não confio em mim mesmo. Me ajuda, segura em minhas mãos, me guia. Senhor, me sustenta, me livra da tentação, me livra do mal. Isso é reconhecer a nossa miséria. O contrário disso, queridos, é a arrogância. É acharmos que nós somos bons, é acharmos que nós sabemos o que é melhor para nós. É acharmos que a gente pode ser salvo pelos nossos méritos, e isso não é bíblico. Por isso que ele diz, humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. E deixa eu abrir um parênteses aqui, porque esse versículo é muito mal compreendido.
Tem muitas pessoas que leem esse versículo e dizem assim: os humilhados serão exaltados. Como quem diz: se alguém um dia me humilhar, Deus vai fazer com que essa pessoa, com que Deus me exalte e aquela pessoa que me humilhou venha se arrepender. E ainda canta que essa vitória vai ter sabor de mel, né? Queridos, isso não é bíblico. Não é isso que a palavra está dizendo. O texto ele quer dizer que aqueles que se humilham diante do Senhor, aqueles que se prostram, aquilo que eu estava falando, aqueles que dependem, aqueles que reconhecem as suas falhas, que se humilham diante do Senhor, esses sim, Deus os exaltará. Amém, irmãos? Faz sentido para vocês? Se coloca de pé, por gentileza, em nome de Jesus. Agora, sem se dispersar, irmãos, entenda isso. Eu concluo essa mensagem dizendo o seguinte: Tiago, ele nos mostrou que muitos conflitos não começam fora, eles começam dentro de nós. Os desentendimentos com os outros revelam que os desejos desordenados do nosso coração, e esses desejos revelam algo ainda mais profundo, um coração que muitas vezes tenta encontrar no mundo aquilo que só Deus pode dar. Muitos conflitos que nós estamos vivendo dentro da nossa casa, nosso casamento, na área, você sabe que tem doído, que tem te machucado, pode ser um conflito interno do nosso coração. E a raiz de tudo isso, queridos, é porque muitas vezes nós estamos tentando encontrar algo que venha nos satisfazer no mundo, sendo que só o Senhor pode dar. Mas graças a Deus que Tiago não termina dizendo apenas que nós somos infiéis, que nós somos adúlteros, que nós somos pessoas orgulhosas, que têm mente dividida. Tiago ele diz: contudo, ele nos concede maior graça. E essa maior graça tem um nome: Jesus Cristo. Jesus, ele foi o único que não foi governado por desejos pecaminosos. Jesus, ele nunca buscou a sua própria glória. Jesus, ele nunca usou pessoas para satisfazer os seus prazeres. Jesus, ele nunca julgou pessoas. Ele nunca agiu injustamente. Jesus, ele nunca flertou com o mundo. Jesus, ele nunca resistiu ao Pai. Pelo contrário, Jesus se submeteu inteiramente a Deus. A gente vê Jesus resistindo ao diabo ali no deserto. A gente vê Jesus se aproximando de Deus Pai através da oração. Jesus é aquele que tem as mãos limpas, é aquele que tem um coração purificado. Ele é aquele que obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas na cruz, o filho fiel foi tratado como se fosse infiel. Jesus na cruz, aquele que é o santo, ele foi contado entre os pecadores. Aquele que nunca viveu uma amizade com o mundo, na cruz, ele foi tratado como inimigo de Deus. E talvez você olhe e fale assim: mas para que ele passou por tudo isso? Por que ele santo foi tratado como pecador, como o fiel foi tratado como um infiel? Por que ele se submeteu a tudo isso? É justamente para que os orgulhosos, os pecadores, aqueles que têm a mente dividida, como eu e você, pudéssemos receber essa maior graça e sermos salvos e sermos transformados. Portanto, a nossa esperança, que a sua esperança
não seja ao sair dessa porta e pensar assim: eu preciso ser mais forte para resistir ao diabo, eu preciso ser mais forte o bastante para vencer essas guerras. Não é isso. A nossa esperança está em Cristo, porque foi Ele quem venceu o pecado, foi Ele quem venceu o mundo, foi Ele quem venceu o diabo, é Ele quem nos oferece graça. Se você sair por essas portas tentando resolver os seus conflitos, você não está dependendo de Deus. Você vai lutar, vai dar murro e ponto de faca, vai se machucar e vai cair. Mas se nós confiarmos no Senhor, dependemos do Senhor, nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, queridos, a pergunta hoje aqui não é com quem você está brigando, com quem você está tendo conflito, se é com seu marido, se é com a sua esposa, se é com seus colegas de trabalho. A pergunta não é essa. A pergunta mais profunda hoje é: quem tem governado o seu coração? Eu convido você a fechar os teus olhos nesse momento e a refletir comigo. Talvez você esteja culpando o seu cônjuge, talvez você tenha culpado os seus pais, os seus filhos, os irmãos da igreja, seus colegas do trabalho. Mas Tiago, ele está nos chamando a olhar para dentro e perguntar: que desejos têm guerreado dentro de mim? Que orgulho eu tenho alimentado? Que amizade com o mundo eu tenho cultivado? Em que área eu não tenho resistido a Deus? O chamado de Deus hoje não é apenas para a gente se emocionar, não é apenas para você fazer uma oração e continuar desse jeito. O chamado de Deus é para você se render ao Senhor completamente, para você se submeter a Deus, para você sim resistir ao diabo, mas se aproximar do Senhor, para você lavar as suas mãos, purificar o seu coração e se humilhar diante do Senhor. Ouça a promessa que Ele te faz hoje: o Senhor te concede maior graça. Se você reconhece que o seu coração está dividido, venha para Cristo. Se você percebe que tem sido orgulhoso, venha para Cristo. Se você percebe que tem vivido conflitos dentro e fora de você, se renda a Cristo. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu oro por cada irmão e cada irmã que está aqui nessa manhã. Pessoas que têm enfrentado uma vida conturbada, cheio de lutas, cheio de pensamentos que não vêm de Ti, desentendimentos com os cônjuges, com os filhos, pessoas que não vivem em paz no seu ambiente de trabalho, pessoas que têm achado culpados pelos seus próprios problemas. Ah, Senhor, Tu és o Deus que tudo vê, Tu és aquele que tem os olhos com chama de fogo. O Senhor consegue ver por dentro do nosso coração que aquilo que precisamos é do Senhor. Por isso eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, perdoe os nossos pecados. Lava, Senhor Deus, as nossas mãos e purifica o nosso coração. Nós reconhecemos, ó Deus, que em muitos momentos da nossa vida nós nos deixamos levar e procuramos viver de acordo com o nosso querer. Buscamos a nossa própria felicidade e muitas vezes não dependemos do Senhor, mas estamos aqui arrependidos e nos rendemos diante de Ti. Nos humilhamos diante de Ti e reconhecemos que dependemos do Senhor para tudo. Nós nos rendemos diante do Senhor e entregamos a nossa vida, a nossa mente e o nosso coração. Pedimos mais uma vez: habita em nós, Senhor. Venha habitar em nós, encha-nos plenamente com a presença do Teu Espírito Santo. Coloca em ordem os nossos desejos, as nossas intenções e motivações.
Coloque em ordem, Senhor Deus, os nossos pensamentos, tudo aquilo que estiver fora do lugar dentro de nós. Revela, arruma, limpa, purifica, Senhor, e faça nova todas as coisas. Que a paz do Senhor venha habitar em nossa mente, no nosso coração, e que possamos refletir a Tua graça e o Teu amor nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, na nossa família, no nosso trabalho. Que possamos refletir ao mundo que existe um Deus de amor e de graça, e que o Filho dele chama Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor e glorifica o nome dele, porque ele é justo, santo e todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém.